Amados irmãos, amadas irmãs, estamos aqui para comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje. Nós encontramos no livro de Josué, capítulo 3 e o capítulo 4. Capítulo 3 de Josué, de a passagem pelo Jordão. Vamos ler o versículo 7, irmão, do 3, que diz assim: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos dos filhos de Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Pois ordenarás ao sacerdote que levem a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Neste dia conhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que de tudo lançará diante de vós os cananeus. Meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Isso aqui é um comentário sobre a passagem do Rio Jordão. Nós vemos que Deus, que já tinha tirado o povo com mão forte, desafiado os deuses de Israel, desafiado o rei de Israel, o Deus que já tinha feito com que o mar vermelho se abrisse para o seu povo passar, o Deus que tinha feito com que viesse manar do céu para o povo comer, carne para o povo comer no deserto. Esse Deus que defendia e guardava Israel, ele agora estava fazendo um grande feito. Depois de vencer já reis poderosos antes do Rio Jordão, Deus agora estava levando o povo através de Josué a passar o Rio Jordão. E nós vemos que esta passagem é demonstração plena do poder de Deus. Deus disse a Josué que Josué convocasse o povo para que passasse o Rio Jordão, porque naquele dia Deus ia começar a engrandecer Josué diante de Israel e diante das nações. Assim como Deus foi com Moisés, assim Deus também seria com ele. Deus ia engrandecer ele, Josué, diante do povo de Israel. Irmão, o nosso Deus, ele quer sempre engrandecer a nós, ele quer sempre nos usar, ele quer sempre se revelar através de nós e por nós. Agora é verdade, nós precisamos crer e ser fiel para que esse plano de Deus se cumpra em nossas vidas. Então nós vemos, meus amados irmãos, Josué chamou o povo e disse: Preparai-vos, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. E ele ordenou aos sacerdotes que saíssem na frente com a arca do Senhor e que houvesse uma distância de 500 metros mais ou menos, né, entre o povo e a arca. Josué disse ao povo que por aquele caminho que o povo passou, ia passar, nunca eles haveriam passar antes nem passaria depois. Por quê? Porque nós sabemos que ali era o leito do Rio Jordão, que transbordava de ponta a ponta. O Rio Jordão, na época da cega, ele cobria, irmão, de lado a lado, ninguém conseguiria passar, né? Então, antes de Israel, ninguém passou por dentro do Jordão. E depois daquele dia, ninguém mais passaria do jeito que eles passaram, porque era um milagre de Deus. Então, nós vemos que os sacerdotes saíram com a arca do Senhor em direção ao Rio Jordão. E os irmãos, os homens de Israel passaram atrás dele. E assim que os homens dos sacerdotes, meus amados irmãos, passaram do Rio Jordão, né, a arca do Senhor, eles pararam e nós vemos que a partir daí Deus fez com que as águas que vinham de cima parassem. E as águas que vinham do mar também, né, que o Rio Jordão liga-se ao mar, se detivessem. E assim formou uma barreira de água. E nós vemos que aí os sacerdotes passaram, e conforme o sacerdote ia passando, o povo de Israel ia passando a pés enxuto pelo Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui o versículo 16, irmão. Pararam assim as águas que vinham de cima, levantando-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que descia do mar da Campina, que é o mar salgado, faltavam e de todos separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor
pararam firmes em pé seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que o povo acabou de passar o Jordão. Meus amados, isso é um dos grandes feitos do nosso Deus. O nosso Deus é grande, mas aqui ele está demonstrando aos deuses e ao povo que ele tem poder sobre a natureza. Você serve ao mesmo Deus, irmão, o Deus que serve, o Deus que tem poder sobre as águas. Se passasse pelas águas, elas não te afogarão, pelo fogo não te queimarão. Ele tem poder sobre o fogo e sobre as águas. E você estiver passando pelo vendaval do mar, do rio ou do fogo na tua casa, Deus é poderoso para deter a força do mal. E a partir daí, irmão, Deus determinou aqui no capítulo 4 que fosse escolhido 12 tribos de Israel, um representante de cada um, e que cada um deles pegasse uma rocha, uma pedra do meio do Rio Jordão e levasse para o outro lado do Rio Jordão. E aquela pedra que eles tiraram, levaram sobre os ombros, eles erigiram um memorial ao nosso Deus, eles andaram com ela. E eles iriam dizer às gerações futuras, quando seus filhos perguntassem que culto é esse, que significa, então eles iriam contar um dos grandes feitos de Deus, que o Senhor Deus parou as águas do Rio Jordão para que Israel passasse a pés enxutos. Amado irmão, esse memorial, apesar da gente não ter as pedras, mas essas pedras devem estar memorizadas em nossa mente, em nossa consciência, para ensinar aos nossos filhos, às nossas filhas que nascem. Pai, porque a gente tem que ser crente, porque a gente tem que servir a Deus, você vai dizer, é porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, é porque Jesus verteu seu sangue para nos resgatar, é porque Jesus operou sinais, me libertou do mundo do pecado, da escravidão, é porque Jesus me libertou da morte eterna e também da morte física. Quanto ao livramento, irmão, nós temos muita coisa para contar aos nossos filhos. Irmão, estabeleçamos o culto doméstico, contemos aos nossos filhos as grandezas que Deus tem feito para que os nossos filhos cresçam obedecendo a palavra de Deus. Agora o memorial tem que estar primeiro na tua mente, no teu coração. Reconheça o que Deus fez por você, conte isso a todo mundo, mas principalmente ensine aos seus filhos, deitando, levantando, colocando como testeira, para que eles cresçam também servindo e testemunhando uma geração que proclama a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe.